para todo mundo, né? E Darwin tinha essa oportunidade de estar ali, né? Então isso soube foi... valorizar. Uhum. E aí, como é que a história continua? Pois é. Foi através desse Henslow que o Darwin recebe um convite para participar de uma expedição ao redor do mundo, cuja duração inicial prevista seria de 3 anos, né? E que representou mais uma oportunidade única na vida dele, que foi a viagem em torno do Beagle, né? O Henslow mostrou... Viagem em torno, ao redor do mundo usando Beagle. Exatamente. Então, o pai do Darwin não gostou muito desse convite na época, né? Até porque a família teria que arcar com todas as despesas do viajante. Mas o Darwin tinha todas as características que o tornavam uma pessoa ideal para acompanhar o capitão dessa embarcação, né? Que era um jovem, também um pouco mais velho que o Darwin só, e que procurava a companhia de um cavalheiro com o qual ele pudesse compartilhar as refeições. Porque naquela época os comandantes, né, de navio, eles não podiam compartilhar a mesa com os subordinados, com pessoas abaixo da linha de comando. Então, assim, levar o Darwin nessa viagem foi tudo de bom, porque ele era culto, um cavalheiro, podia se manter e, além disso, era um naturalista já bem reconhecido na época. Durante esse período de estudante de medicina e teologia, principalmente, ele construiu uma fama de uma pessoa competente e bastante apropriada para participar dessa viagem. Inclusive, quem tem a possibilidade de fazer uma viagem para São Paulo, para quem mora em São Paulo, tem a exposição do Darwin, maravilhosa. Minha mãe foi e gostou. Eu estou louco para ir, provavelmente irei, né? Então vamos mostrar o site da exposição. Enfim, o que mais interessante tem da história dessa viagem de Beagle, né? Do Beagle, né? Galápagos, por exemplo. Essa viagem acabou durando 5 anos, ou seja, um pouco a mais do que o previsto no início, né? E ela foi uma oportunidade para o Darwin desenvolver várias das habilidades dele. Ele pôde ler, ele teve bastante tempo para ler, então ele leu, por exemplo, um livro chamado Princípios de Geologia, de um geólogo chamado Charles Lyell, que dizia que o mundo foi construído de uma maneira gradual, não catastrófica, como se acreditava na época, né? Sim, em outras palavras, nessa época, a ideia vigente era de que o relevo do mundo é o resultado de uma sucessão de catástrofes, de cataclismas, terremotos, vulcanismos. E o Lyell ia contra a corrente. Ele dizia que uma boa parte do relevo pode ser explicado por mecanismos graduais, como a sedimentação, por exemplo. Essa ideia de gradualismo teve um impacto profundo na cabeça do Darwin. Foi justamente essa ideia que ele aplicou à evolução da vida, né, posteriormente. Depois tem uma outra passagem no Chile também, que você mesmo comentou comigo, que você tinha gostado. Achei interessante que ele verificou, primeiro, que é o que se vê muito nessas divulgações, trabalhos de divulgação de ciência, né, que são a floresta de árvores petrificadas, né, mas o mais interessante é o fato dele verificar que, por exemplo, espécies de ratos, né, diferentes ratos, roedores, haviam tipos de espécies de um lado da cordilheira e outras de outro lado. Então não eram espécies diferentes, mostrando o papel da cordilheira, ajudando a formação dessas espécies. Né? Mais ou menos a especiação geográfica, né, e a cordilheira funcionando como uma barreira que separa ambos os lados. Especiação geográfica e o papel do isolamento geográfico. Isso já são conceitos modernos de evolução que nós aprendemos na faculdade e que Darwin começou a sacar isso já naquela época, né? E tem uma coisa interessante da viagem, além do fato de que todos comentamos aqui no Brasil, dele ter passado 4 meses no Rio de Janeiro, né, suas expedições pela distante Lagoa Rodrigo de Freitas, né, e a Macaé, teve uma viagem a Macaé, mas do ponto de vista da viagem, o que é interessante é nas Ilhas Malvinas, né, foi onde ele verificou uma riqueza de fósseis
muito grande numa ilha que é extremamente pobre. Então acho que foi o primeiro lugar onde ele viu, né, que realmente o mundo estaria mudando, né? Bom, então no próximo bloco a gente vai ver como é que foi o mundo, ficou o mundo, né, depois da viagem. Bom, Rosana, e por que o Darwin levou 20 anos para publicar a sua teoria, né? Que ele publicou em 1859, ele terminou em 1839, basicamente. Pois é, e se ele não tivesse recebido a carta de um outro inglês, de um jovem naturalista chamado Wallace, que desenvolveu independentemente a mesma ideia do que ele, talvez tivesse demorado mais ainda. Marcelo, dizem que ele demorou tanto porque ele se atormentava com o desenvolvimento das próprias ideias. Ele tinha consciência que ele estava propondo um mecanismo para explicar a existência, a diversidade das espécies que não dependia da existência de Deus. Isso não significa negar Deus, mas significa que a vida pode evoluir independentemente de Deus. Então, depois que o Darwin retornou de viagem, ele ficou 20 anos escrevendo muitas obras, analisando muitas evidências, mas foi só quando ele recebeu a carta do Wallace que ele teve a coragem de encaminhar as ideias dele para divulgação científica, o que foi feito em coautoria, inclusive, com Wallace. A primeira publicação, que inclusive essa até não teve impacto nenhum, o trabalho em coautoria com Wallace, né? O livro é que foi impactante. O trabalho foi apresentado em 1858 perante a Sociedade Linneana de Londres e um ano depois o Darwin publicou o livro. É muito importante, uma coisa que a professora falou é que esses 20 anos que o Darwin ficou para publicar a teoria da origem das espécies, ele não ficou parado, ele publicou muitos trabalhos, inclusive ele passou 10 anos estudando cracas, né? Quer dizer, ele queria ter um nome reconhecido como um grande biólogo. Então ele passou 10 anos estudando o mesmo grupo. Cracas são aqueles animaizinhos que se grudam nas cascas dos navios, nos rochedos, que a gente se arranha. Então ele ficou 10 anos estudando esses animais para ter um reconhecimento, para quando que a teoria dele finalmente fosse publicada, o dia que ele a quisesse, né, ele tivesse um nome na praça já, né? Pois é, então no próximo módulo a gente vai falar sobre como é a evolução hoje. Bom, Rosana, e qual é o impacto hoje, né, das teorias de Darwin? Na verdade, como é que essas teorias de Darwin elas foram tomando a forma que elas têm hoje, ao longo da história? Tá certo. Eu disse no módulo anterior que o Darwin propôs duas ideias principais, né? A primeira é que existe uma árvore da vida, que é inclusive o símbolo da exposição do MASP, né, de Darwin. E a segunda ideia é de que o mecanismo responsável por essa árvore da vida é a seleção natural. Essa segunda ideia foi muito debatida no final do século XIX, início do século XX. Foi uma época até bem interessante na ciência, porque isso proporcionou vários progressos em várias áreas. E esse debate todo resultou numa síntese das ideias de Darwin, mais as ideias que surgiram depois, né, por causa desses debates. E essa síntese é conhecida como teoria neodarwinista. Então, a evolução que a gente estuda hoje não é exatamente o darwinismo. Essa síntese é dos anos 40, por aí, não é isso? Exatamente, de 36 até 40 em alguma coisa. Então, assim, essa síntese, ela não desmente o que Darwin falou. Pelo contrário, a seleção natural continua sendo um mecanismo importante para a evolução das espécies, só que não é o único. Existem vários outros. Então, retomando a sua pergunta, né, o que a gente estuda hoje? Vários evolucionistas focalizam o estudo das relações entre os seres vivos, então eles procuram quem que compartilha ancestral comum com quem que é parente mais próximo de quem. E uma outra linha de pesquisas é o estudo dos mecanismos, dos processos responsáveis por essas diferenciações a partir de ancestrais comuns. A gente tem ferramentas moleculares fantásticas para esse estudo, os computadores potentes. O pessoal pessoal que entende biologia molecular vai lembrar do DNA mitocondrial, né, para fazer ancestralidade.
Então tem muitas coisas interessantes